Glória a Jesus Cristo. Quem está feliz, diga glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus que o povo está feliz, né, querido? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, amados de Cristo, aleluia. Nós vamos, em nome de Jesus Cristo, glorificar o Senhor nesta noite, querido, por sua bondade, por sua misericórdia. Aleluia. Louvado seja Deus. E, aleluia. Eu quero concluir a mensagem que nós estávamos adorando e exaltando o Senhor no domingo. Amém? Louvado seja Deus. E vamos finalizá-la para a glória do Senhor, essa breve reflexão que o Senhor pôs no meu coração. E nós adorar o Senhor, e nós glorificar, e depois nós vamos orar e sair daqui cônscios da vitória, amém? Na certeza desta vitória, desta bênção, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Desliga aí, irmão, o celular, por favor. Aleluia. Tem celular que parece grilo, né? Só que esse é grilo mesmo. Mas pensando que celular. Oh, Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Só para quebrar um pouco, né? Glória a Deus. Aleluia. O grilo está louvando o Senhor, né, queridos? Amém? Aleluia. Amados, abra a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Vamos agradecer antes. Aqui, vamos falar para Deus, agradecer a Deus pela oferta, pelo dízimo dos irmãos. E vamos pedir para Deus falar conosco nessa palavra uma vez mais, tá bom, queridos? Se coloque em pé, nós façamos essa breve oração, e já a Bíblia aberta em Filipenses capítulo 3, amém? Filipenses capítulo 3, louvado seja Deus. Vamos falar com o Pai. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, muito obrigado pela manifestação da tua presença conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Agradecemos, Senhor Jesus, pela tua bondade para com a vida de cada um dos teus filhos, meu Pai. Senhor, aqueles que têm contribuído na tua casa, têm ofertado, têm dizimado, amado Senhor, eu sei que o Senhor tem correspondido às suas vidas. Eu sei que a fidelidade, ela está condicionada a um coração que entrega de forma fiel, de forma justa, Senhor, para te honrar na terra. Por isso o Senhor tem abençoado esta casa e tem abençoado a sua família, tem abençoado o seu trabalho, tem dado toda a provisão necessária. Continua abençoando, Pai, multiplicando cada vez mais, não só na vida da tua igreja, amado Senhor, como na vida de todos aqueles teus filhos, Senhor, de toda a necessidade, de todas as almas que sofrem, perecem e precisam, Pai, da tua mão misericordiosa. Ajuda teus filhos, ajuda teu povo, ajuda as almas, Pai, em nome de Jesus Cristo pedimos. Senhor, abençoe e fala conosco na tua palavra. Usa teu servo, Pai, eu sou somente um instrumento para te adorar, somente um vaso para te honrar. Faz conforme a tua vontade, e eu quero fazer a tua vontade e te glorificar assim, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Queridos, palavra do Senhor, amém. Filipenses capítulo 3, louvado seja nosso Deus. Aleluia. Versículo 13 a seguir. Aleluia. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Esses dois versículos 13 e 14, amém, queridos? Engrandecido seja nosso Deus. Aleluia. Queridos, nós estivemos ministrando a palavra do Senhor nesse domingo passado, louvado seja Deus, e nós observamos o quanto Paulo, apóstolo, foi dedicado, né, com a obra do Senhor, né? Aleluia. Em fazer a vontade de Deus, um homem íntegro em palavras, um homem, aleluia, que de fato se converteu ao Senhor, que de fato, aleluia, ele viveu tudo aquilo que ele pregava, né? Louvado seja Deus. É um referencial para a igreja,
é um referencial para quem quer servir, para quem quer adorar a Deus. Amém? Se nós olhamos para Cristo, aleluia, e Ele é nosso referencial maior, Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa existência. Glória a Deus, que nós olhamos também para a Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor inspirada pelo Espírito Santo, e nós atentamos para os ensinos que Paulo nos trouxe, os ensinos que foi inspirado pelo Espírito Santo através da vida deste homem. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E nós vemos, querido, que nós falamos aqui que quando Paulo escreve aos irmãos, aos filipenses, Paulo estava preso, Paulo estava encarcerado, mas o fato de estar encarcerado não prendeu Paulo de escrever palavras consoladoras, palavras de advertência, palavras de exortação, de ensino, porque Paulo, aleluia, tinha em meta um alvo. Ele buscava a excelência da glória de Cristo, e buscar a excelência de Deus, buscar a glória do Senhor, o alvo que ele almejava, importava sofrer. Ele sabia disso. Nós falamos aqui que ele passou muitos sofrimentos, e nós sabemos, nós conhecemos pela história, nós conhecemos pela Bíblia Sagrada, que Paulo sofreu muitas perseguições, apedrejamentos, ele sofreu naufrágio, ele foi de muitas formas machucado, ele sentiu essa dor na sua alma, ele se angustiou com certeza, aleluia, mas nada disso interrompia a sua caminhada de fé, nada disso atrapalhava a sua vida espiritual, aleluia. Não era perseguição, não era apedrejamento que tirava ele do foco, que tirava ele do destino, aleluia. Hoje o cristão para por qualquer coisa, e coisas mínimas talvez, mas Paulo, ele prosseguia, aleluia, e ele mesmo encarcerado, preso, dizendo: irmãos, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Ele sabia aonde deveria chegar, ele sabia qual era a meta que ele tinha, ele sabia qual era o destino, aleluia, o alvo final, louvado seja Deus. Eu penso que Paulo, ele era como uma flecha lançada em rumo a um alvo, que tem o destino certo, e ele diz assim: eu estou indo para lá, este é o alvo, e eu não posso errá-lo jamais. Amém, igreja? Aleluia. E nós abordamos aqui, queridos, dentro dessas considerações desse capítulo 3, e propriamente aos versículos que lemos, aleluia, que ele primeiramente diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Amém? Que era importante a gente não viver com o passado de sofrência, né? Com o passado de desilusão, com o passado de tanta coisa, querido, que às vezes machuca mais do que levar uma bordoada no tempo presente, né? Tem coisa que machuca mais se a gente ficar lembrando. Então, ele não está dizendo: eu sofri amnésia e não lembro de nada que eu sofri. Não, pelo contrário, ele diz, ele se lembra, mas isso não é motivo. Ele está dizendo: eu prossigo, eu caminho, eu avanço, aleluia. Coisas dessa natureza que me aconteceram, elas não podem me parar, elas não podem me frear, elas não têm o poder de interromper a minha caminhada. Então diz: eu esqueço das coisas que para trás ficam. Amém? Aleluia. Agora, também falamos que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Em segundo lugar, ele diz: avançando para as que estão diante de mim. Ele esquece coisas que ficaram para trás e avança para outras coisas que está diante dele. Amém? Há muitas situações, aleluia. Se nós nos prender ao passado, nós esquecemos que um futuro tem coisas melhores reservadas.
A gente se esquece que o agora a gente tem que viver, e nós precisamos vencer. E a igreja de Cristo, ela é vitoriosa, aleluia, porque Cristo venceu, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E é interessante, né, querido, a gente olhar para esse aspecto do Cristo que diz, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Aleluia. Então, esse aspecto é maravilhoso, porque o Cristo que está dizendo para ter bom ânimo, para a minha vida, para a sua vida, para a vida de qualquer cristão, ele está declarando: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, amém? E ele não está dizendo, complementando, dizendo, e vós também vencereis, como alguns dizem, né? Não, ele não está dizendo isso. Ele diz, eu venci o mundo, amém? Agora, o que garante a nós, é que se nós estamos com ele, nós também vencemos. Amém? Eu venci, para a glória do Senhor eu já venci, amém? Você já venceu? Levanta a tua mão para o céu, aleluia. Você já venceu, querido, nós já vencemos, porque Jesus venceu o mundo, amém? Ele venceu o mundo, glória a Deus, ele venceu todo sistema contrário àquilo que ele anunciou, ele venceu o maligno, ele venceu tudo, glória a Deus, e por isso que ele dá essa capacidade de nós vencermos, porque estamos nele, amém? Louvado seja o Senhor. Então ele está dizendo, Paulo está dizendo, eu avanço, amém? Eu não fico parado, eu não estou estagnado, não estou bloqueando a minha passagem, aleluia. O diabo não pode interromper, o diabo não pode me frear, ele não vai me parar, sabe por quê? Porque eu creio naquele que vive e reina sobre a minha vida. Então ele está dizendo, nada vai me parar, eu avanço, eu vou à frente, eu vou adiante, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Paulo estava lá só esperando o tempo de ele ser sentenciado, ele estava esperando o tempo de ele ser julgado, porque seria só um julgamento sumário. Você pensa que eles iam julgar e o advogado de defesa ia falar, não, que isso, Paulo só estava pregando evangelho, ele não é como possamos dizer, né, ele não era um desse, ele não era um terrorista da fé, ele não era um desses que estão aí, né, sendo chamados hoje de subversivos aí, né, como estão atribuindo hoje a muitos, né, na nossa própria pátria, né, mas ele estava numa condição, preso, e mesmo preso, sabendo que ia ser julgado, e sumariamente condenado, tanto que ele foi decapitado, segundo a história, né? Aleluia, ele está dizendo, estou tranquilo, eu prossigo para o alvo, eu estou avançando. Mas Paulo, você está encarcerado, preso, é verdade, aleluia, mas as minhas palavras estão livres, amém? As minhas cartas estão chegando ao destino, aleluia. Deus está falando aqui comigo preso, e Deus fala comigo, eu escrevo o que Deus fala, mando para a igreja, e a igreja está sendo abençoada, aleluia. Você vê que coisa linda, né? O que é ter destino, o que é ter meta, o que é ter alvo, isso é alvo, querido, amém? Então ele está dizendo, eu prossigo, né, avanço para as coisas que estão diante de mim. E eu finalizei dizendo que a fé nos leva para outro nível. A fé nos faz avançar, né? Aleluia. E até errei, dizendo aqui, estou falando de Paulo, tanto de Paulo, que eu falei que em Hebreus Paulo falou. Paulo não falou em Hebreus. Pode até ser que Paulo tenha falado em Hebreus, né? Pode ser que em Hebreus tenha sido escrito por Paulo. Aleluia, se nós não sabemos quem é o escritor de fato de Hebreus, pode ser Paulo, mas até na hora que falei aqui, que
né? Pastor Claudinei fez isso uma vez, eu até falei para ele: ô servo, você atribuiu a Paulo, né? E domingo eu atribuí a Paulo também, né? Falando aqui, porque a gente está falando de Paulo. Aleluia. Mas amém, glória a Deus. Então, queridos, veja que nós terminamos aqui que a fé nos faz avançar, né? Ela nos leva para uma nova página da nossa história. Se você quer ter uma história, aleluia, melhor escrita a teu respeito, aleluia, não acredite que tudo já está determinado, porque quem vai escrever essa história somos nós. O Senhor nos dá graça, força, fé, Ele nos concede, aleluia, dependendo daquilo que plantamos, nós colhemos. Se nós fazemos o melhor, nós vamos colher o melhor. Então Deus escreve uma nova história, uma página nova na nossa existência, para abençoar a minha vida e a sua. Se eu e você quer uma vida de vitória e de bênção, vamos escrever essa vitória na nossa vida, pela nossa fé, em nome de Jesus, amém? Agora, no terceiro tópico, na terceira consideração desta mensagem, ele diz: eu avanço, né? Ele diz no segundo: eu avanço para as coisas que estão diante de mim, e depois ele diz: prossigo para o alvo, amém? Prossigo para o alvo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Queridos, quando nós olhamos para o contexto da palavra do capítulo 3, aleluia, Paulo, ele diz assim, que se alguém podia confiar na sua carne, ele ainda mais. Olha para você ver, ele está dizendo assim, ó, se alguém pode confiar na sua carne, eu ainda mais. Paulo faz diversas atribuições que são consideradas a ele, coisas que ele poderia ter muitos motivos para se gloriar na sua carne, porque ele era de fato um estudioso, um conhecedor, um homem da lei. Então ele, se a gente olhar para essa declaração, né, a gente vai ver que ele tinha muitos motivos para isso, mas ele considerou tudo como perda para ganhar a Cristo. Quando ele olha para a situação do que ele era, quando ele olha para a situação do que ele foi, né, foi fariseu, perseguidor da igreja, tinha motivo para ele falar assim, ó, estou inchado porque eu sou o cara. Mas ele olhou para tudo aquilo que ele era, e ele faz uma abençoada consideração: eu perco todas essas coisas, eu perdi tudo isto por amor a Cristo, para ganhar a Cristo, aleluia. Então você veja, querido, que o seu alvo era conhecer a Cristo. Ele declara, aleluia, que era conhecer a Cristo, suas aflições, a virtude da sua ressurreição. E aí ele diz que, em semelhança da sua morte, em semelhança da morte de Cristo, ele está dizendo, para que eu também pudesse, para que eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele olha o seu alvo. Qual é o seu alvo? Conhecer a Cristo, aleluia. E na semelhança de tudo que ele passou, Jesus sofreu, Jesus, ele viveu tudo aquilo que ele viveu. Mas tem uma coisa, na semelhança do que ele passou, eu também quero passar. Eu estou sofrendo também por amor a ele, mas estou nessa situação porque assim como ele alcançou a ressurreição dentre os mortos, eu também quero alcançar. O meu alvo é a vida eterna, aleluia. O meu alvo é a ressurreição eterna. Você está me entendendo nesta noite? Diga glória a Deus, aleluia. Qual é o teu alvo, querido? Qual é o teu alvo, querido? Qual é o nosso alvo, querido? Aleluia.
Eu já falei aqui, não vou dizer mais uma vez, nosso alvo, querido. Nós estamos sendo abençoados todo dia. Deus tem sido misericordioso conosco, tem nos guardado, nos livrado, está nos abençoando. Situações chegam nas nossas mãos. Vem coisas boas, vem situações difíceis também, vem uma bênção na mão, daqui a pouco vem uma perda, mas nós estamos vivendo e estamos glorificando a Deus. Sabe por quê, amado? Isso tudo é a nossa vida, é o nosso dia a dia, a nossa rotina, aleluia. Mas o alvo que nós queremos, aleluia, é um dia estar na glória com Deus, é a vida eterna, é ressurgir na ressurreição dos mortos, aleluia, com o Senhor, glorificando, exaltando, adorando a Ele. Isto é o que nós buscamos. Este é o verdadeiro alvo da igreja, aleluia. Há muitas, infelizmente, igrejas que elas oferecem só as dádivas desse tempo presente, não estão pensando naquilo que é do que há de vir, como se nós estivéssemos aqui somente pelas questões materiais, porque queremos ter saúde, e Jesus é quem cura, e precisamos de bênçãos financeiras, e Jesus é quem pode abrir os tesouros do céu para a nossa vida. Não, nós não estamos aqui preocupados com isso. Isso aí tudo vem, segue nossa vida, a bênção vem na nossa vida, mas nós estamos esperando, aleluia, o aparecimento, aleluia, da bendita esperança do Senhor da vida, aleluia. Nós estamos esperando, glória a Deus, aquilo que Paulo está dizendo: eu prossigo para o alvo, a vida eterna, aleluia. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, querido, você vê que no capítulo 1 de Filipenses, versículo 20 a 24, Paulo declarou assim, minha expectativa e esperança é de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Mas aí tem uma consideração muito importante de Paulo. Paulo está declarando, você vê, querido, que ele diz que Cristo, de um jeito ou de outro, vai ser engrandecido através da sua vida, do seu corpo. Se for na vida ou se for na morte, ele vai ser glorificado. Agora ele faz uma consideração que é de suma importância. Ele diz assim: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Paulo, em determinado momento, igreja, ele está dizendo assim, para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. Eu vivo, eu prego, eu anuncio, eu oro, eu vejo milagre, aleluia. É Cristo na minha vida, é Cristo na minha existência. Em tudo que eu faço é Cristo. Na vida da igreja, tudo é Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas ele está dizendo, se ele morresse, era um grande lucro, um grande ganho. Mas ele faz uma consideração: se o viver na carne me der fruto, então não sei o que eu devo escolher. Porque ele sabe que a sua vida é norteada de obras. Ele viu muitas obras, e essas obras só eram possíveis por quê? Porque ele anunciava o Cristo, porque ele pregava a palavra, porque ele libertava, porque ele curava. Deus derramava esta graça, esse poder sobre a sua vida. Então, se ele partisse e estar com Deus, acabava esse fruto aqui na terra, por intermédio da sua vida. Agora Paulo está dizendo: se eu viver na carne me trazer fruto para a minha obra, para esta obra de Deus na minha vida, eu já não sei o que eu escolho.
Aí ele faz a outra consideração: mas de ambos os lados, para morrer ou para viver, de ambos os lados, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Aleluia. Paulo agora ele declara: se eu partisse com Cristo é muito melhor, querido. Aleluia. Se nós partíssemos hoje com Cristo amado, não há dúvida nenhuma, seria muito melhor. Vai ficar chorando alguém? Vai chorar, mas para nós seria uma alegria imensa. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Porque é Ele quem vai nos receber para a glória eterna. Agora tem uma coisa: se nós permanecer na carne, é para dar fruto para esta obra que é dele. É muito melhor nós continuar fazendo a obra aqui, né, querido? Pelo menos até a hora que Jesus chamar de fato. Porque querer partir, pode muita gente estar querendo. Às vezes está cansado. Vai, Jesus, me leva, me leva. Jesus fala: não, meu filho, você está trabalhando na obra, meu filho. Faz a obra, ganha almas, ora. Você vai ver vida sendo curada, vida sendo liberta. Faz a minha obra aí. A hora que chegar o momento eu te levo. Você está entendendo? Porque tem gente que às vezes está tão assim, né? Com as dificuldades, com as provas, com as lutas, e tá: ai Jesus, vem logo, ai Jesus, me leva, me leva. Você está entendendo, igreja? Paulo está dizendo: eu estou em aperto, era melhor estar com ele, não tenho dúvida disso. Só que ele está dizendo: eu julgo mais necessário, por amor de vós. Aí ele coloca: por amor da igreja, por amor dos meus irmãos, por amor das almas, por amor de vós, é melhor ficar na carne. Aleluia. Porque se estiver aqui na carne, ainda tem uma condição: eu escrevo a carta e Deus salva, eu escrevo a carta e Deus cura, e eu oro e Deus opera. Aleluia. Aí você vê por que Paulo escreveu tantas epístolas, né? Amém? Tantas cartas, como ele foi usado, né, por Deus. Amém, igreja? Aleluia. Então, palavras claras dele: seria melhor morrer e estar com Cristo. Agora, enquanto esta hora não chega, vamos fazer a obra. Enquanto esta hora não chega, vamos para frente, irmão. Prossigamos para o alvo. E o fato de prosseguir para o alvo, amém, não significa você querer chegar no destino já. Não, significa você manter-se em constante direção. Prossigo para o alvo, eu me mantenho na direção. O alvo está estabelecido, a vida eterna. Eu posso não ir para lá agora, mas eu tenho a meta, o alvo já está destinado, eu vou para lá. Mas no percurso do meu alvo que eu vou chegar, tem muitas obras para ser feita, igreja. Tem muita bênção para nós ver acontecer, igreja. Ramai, Surimi Andarai. Você está me entendendo nesta noite? Diga glória a Deus. Rabai, Labai, Surimi Andarai. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer te levantar, Deus quer te usar. Tem um alvo, tem um projeto, querido, que já está, aleluia, arquitetado pelo Senhor da glória na sua vida, aleluia. Tu vai chegar nesse destino final, mas enquanto tu não chega, trabalha para a glória de Deus. Nós vemos, amados irmãos, que Paulo, ele prioriza o objetivo de um alvo no plano espiritual, né? Amém? Aleluia. E a gente vê, querido, que no plano espiritual, o seu objetivo, como eu disse, é estar com Cristo. Ele tem um plano espiritual, qual? Estar com Cristo, é esse o alvo. Mas ele também tem um plano que ele é do plano terreno. Ele tem um alvo também no plano terreno. Qual é o alvo que ele tem no plano terreno? A igreja.
São os irmãos, são as almas. Você está entendendo, igreja? Então ele tem duas situações, espiritual e a terrena. São dois alvos pré-estabelecidos. O cristão tem que ter essa meta. Aleluia. Tem muita gente, quem sabe, pensando que vai chegar no objetivo do alvo da vida eterna. Mas se ele não tomar cuidado conforme ele está tratando das coisas terrenas, ele pode interromper o alvo. É isso que é o problema. Nós não podemos jamais pensar nisso, interromper o nosso destino, que é o alvo final. Amém? Aleluia. Por isso que nós temos que lutar, querido. Por isso que nós temos que lutar. E a Bíblia, e como eu disse aqui no domingo, a primeira campanha que a igreja tem que fazer é vencendo o mundo e o pecado. Essa é a primeira campanha. Amém? Quantos querem vencer o mundo e o pecado? Amém? Tem que vencer, querido. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Amém? Aleluia. Então você vê que as armas são espirituais. Se nós queremos vencer, nós precisamos nos apropriar de armas espirituais. Amém, igreja? Aleluia. E a gente vê, querido, nessa trajetória de Paulo, que tudo que ele passou, a gente vê que Satanás, ele fez de tudo, né, para que o apóstolo Paulo, quem sabe, parasse. Quem sabe ele desistisse. Você imagina, para e pensa, irmão, olha para as escrituras, olha para os acontecimentos, veja se você não consegue enxergar Satanás trabalhando nas situações. É óbvio, é claro que ele está trabalhando, ainda que não está implícito ali dizendo, Satanás se levantou contra ele, você não vai ver talvez isso acontecer, mas você vai ver a evidência do que está acontecendo. Por detrás de toda a situação tem um inimigo, lutando contra a vida de Paulo. Satanás fez de tudo para que ele parasse, para tentar impedir Paulo, aleluia. Mas Paulo sabe qual é o seu alvo, ele sabe qual é o seu objetivo, e ele não desiste. Ele prossegue, ele vai até o final. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Então, querido, é importante a gente lembrar disso. Só vai atingir o alvo aquele que se lança, como eu disse, Paulo se lançou como uma flecha, e só vai atingir o alvo, o objetivo, aquele que se lança em direção a este alvo espiritual. E só atinge objetivos também no plano terreno, secular, quem se lança também para alcançar o alvo dos seus objetivos, que podem ser seculares, terrenos. Você lembra que eu falei com respeito a quem precisa de uma casa? Você lembra que eu falei quem precisa de um carro, uma moto? Não materializando a mensagem, mas é um planejamento. Tem que ter um alvo, tem que ter uma meta. Se você não colocar isso, querido, se você não objetivar alguma coisa, não acontece. Eu estava falando para minha esposa, algo que me veio, e eu até comentei com ela, a respeito disso, é que alguns cristãos, quando eles adentram a vida espiritual, eles espiritualizam muito, né? Esquecem do plano terreno. É muito espiritual, é muito... parece que já está no céu, não está nem na terra, já está no céu. Aí o que acontece? Ele não luta. Jesus vem buscar a igreja. Por que eu vou ficar me preocupando? Comprar uma casa? Está lá, coitado, sofrendo, pagando aluguel, todo mundo conquistando a sua casa. Não, mas Jesus vem buscar a igreja. Eu estou esperando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas peraí, vai voltar, mas ele não falou quando. Ele pode demorar ainda, irmão.
O meu pai conquistou a sua casa, e para a glória de Deus, quando morreu, deixou como herança. E nós estamos aqui, ele já foi faz tempo, e nós estamos aqui. E eu não sei quando Jesus vem. As conquistas que eu consigo, as conquistas que eu alcanço, se Jesus não voltar, vai ficar para a minha geração. Agora tem gente que espiritualiza tudo e não conquista nada e não luta por nada, porque está só no mundo espiritual. Não avança, não prossegue para um alvo. Você está entendendo, querido? Então nós temos que objetivar isso na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. E é bom nós ponderar algo assim, ó, o que é que está nos impedindo de atingir o nosso alvo, ou o que é que está tentando ou lutando contra, e o que nós estamos fazendo para nos desvencilhar daquilo que está tentando impedir nós de alcançarmos o nosso objetivo, o nosso alvo. Por isso que a palavra de Paulo é bem clara: nada vai me impedir de chegar ao meu destino. Eu prossigo para o alvo. Amém? Eu paro e penso a igreja lá fora, recebendo a carta de Paulo, falando: meu Deus, Paulo está preso. Olha o que ele escreveu para nós: prossigo para o alvo. Já pensou a igreja naquele tempo pensando? Já pensou a igreja lá? Que será que Paulo está querendo dizer? Será que ele está chegando lá naquele objetivo que ele queria? É por isso que ele está preso? Ele não vai precisar interromper a sua vida. Nem Deus vai precisar permitir que ele tenha um infarto, morra. Não. Porque Deus sabe que os homens vão interromper a caminhada dele. Deus sabe que os homens vão fazer isso. E os irmãos lá fora só lendo as cartas de Paulo, a igreja, mas estão ouvindo de um homem encarcerado dizendo: eu prossigo para o alvo. Amém? E para nós finalizar, queridos, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? A Bíblia está dizendo, e Paulo está aqui revelando, dizendo que há um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Amém? Aleluia. O que Paulo está priorizando é Cristo. O que Paulo está priorizando, aleluia, é dizer: nós fazemos muitos planos. O plano de Paulo não era estar encarcerado. O plano de Paulo não era ser preso por causa da pregação do Evangelho, de se levantarem contra ele, porque ele pregava contra a circuncisão, porque ele falava coisas que os judeus não gostavam, porque era contrário aos ensinos. O cristianismo era algo que aterrorizava a mente judaica. Agora Paulo tinha um objetivo, plano. Ele falou: nós faz plano aqui, nós não. Agora ele está dizendo: Cristo é a nossa prioridade. Ele é a nossa prioridade. E ele, por ser a nossa prioridade, nós temos que entender, igreja, que ele precisa fazer parte dos nossos planos. Amém? Aleluia. O Senhor Jesus, Cristo, os seus valores, eles precisam estar inseridos nos nossos planos. A Bíblia diz lá em Provérbios 16, que o coração do homem faz planos, mas a
a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A resposta certa do lábio vem do Senhor. Você está entendendo, igreja? Aleluia! Então fazer planos faz parte de todo o coração, faz parte de todos os homens, mas resposta certa é só de Deus. Agora, a que medida Deus está, a que medida Cristo, Ele está inserido em nossos planos, os seus valores, eles estão dentro dos nossos planos, é isso que importa. Por isso que Paulo está dizendo, aleluia, a nossa prioridade é Cristo. Esse é o grande prêmio que Paulo buscava, querido, aleluia. E em nossas vidas, amada igreja, esse prêmio, a presença de Jesus, aquilo que nós conhecemos dele, da sua eterna glória, da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição, aleluia, é aquilo que mais nós precisamos priorizar na nossa vida. Esse é o grande prêmio que nós buscamos, aleluia. Quando João escreve aquilo que o Cristo disse a ele lá na ilha de Patmos, na carta às 7 igrejas, em todas elas o Senhor, Ele faz a menção de como ela estava, a igreja, como ela era, se portava, suas fraquezas, até suas virtudes, mas Ele finaliza as cartas sempre dizendo, ao que vencer. Todas as cartas estão assim declaradas no final, mas ao que vencer. Ele fala dos defeitos, das qualidades, das lutas, das proezas, só que ele diz, independente disto, das dores ou das alegrias, independente disso, ele diz, ao que vencer, aleluia. Você está entendendo, igreja? E ao que vencer, ele recebe o quê? O que é que o vencedor recebe? Amém? O prêmio. Diga o prêmio. O que é que a igreja recebe? A igreja vai vencer. Aleluia. Recebe o prêmio, querido. Paulo disse assim, lá em Romanos 8, 18, as aflições do tempo presente, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você está entendendo? Aleluia. Este é o prêmio. As aflições que vivemos, passamos, sofremos, passamos, na nossa luta, na nossa vida, na nossa existência, elas não hão de se comparar. Amém? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque tem um prêmio em Cristo Jesus. Para nós finalizar, a declaração de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 9, 23 a 26, ele disse assim, faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando exercícios duros quer receber uma coroa de folhas de louro, que aliás não dura muito,
mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final, a linha de chegada. Aleluia. Paulo, ele faz, nas muitas observações que ele faz com respeito à corrida, ao atletismo, aos Jogos Olímpicos daqueles tempos, ele fala sobre isso. E ele está dizendo, aquele que corre, ele quer alcançar o prêmio, ele quer ser vencedor, ele quer chegar em primeiro. Aí Paulo fala assim, ó, você também, irmão, a igreja precisa correr de tal maneira que chegue em primeiro lugar. É isso que ele está dizendo. Agora eles corriam, pegavam, ganhavam uma coroa de louro, de folhas, né? Já viu que ela punha aqui? Que ela secava, quebrava tudo, perecível. Agora está dizendo, mas nós corremos para chegar numa reta final, aonde a nossa coroa, ela não é perecível, ela é duradoura, ela é eterna, ela é gloriosa, é uma coroa que o Senhor Jesus, Ele vai colocar sobre a cabeça daqueles que venceram. Amém? Quem venceu, diga glória a Deus. Quem já venceu, diga glória a Deus. Aleluia. Nós já vencemos, igreja. Nós já somos vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque em pé, igreja, em nome de Jesus.